Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Espero que as aulas estejam chegando interessantes para vocês, para que vocês possam estar aprendendo efetivamente. Afinal de contas, o objetivo é que vocês aprendam que Direito Civil se torne uma disciplina simples, uma disciplina fácil, uma disciplina agradável, como eu acabei conhecendo ao longo da minha trajetória essa disciplina e me apaixonando por ela. E, novamente, agora a nossa terceira aula, é uma terceira que já é quarta aula, porque tem uma das nossas aulas que eu não marquei como aula número 1, então essa é a terceira aula, mas na verdade ela é uma quarta aula. E nós vamos agora classificar esses tais contratos. Afinal de contas, nós falamos de toda a parte introdutória, falamos da formação do contrato, e nas aulas anteriores, na última aula, salvo melhor juízo, nós falamos da estipulação em favor de terceiros, da promessa de fato do terceiro e por aí vai. Agora nós vamos fazer a classificação efetiva dos contratos e com essa classificação efetiva dos contratos, nós vamos, depois de classificá-los, nós vamos passar para um conteúdo que eu gosto muito e me agrada demais, que conteúdo de sequência são vícios inibitórios e evicção, conteúdo de extrema relevância para o direito civil como um todo, de extrema relevância para tudo isso que a gente está fazendo na teoria geral dos contratos. Tranquilo? Então vamos à classificação dos contratos. Primeiro, o que seria essa classificação dos contratos? Ou o que consistiria a classificação dos contratos? Ao observar os contratos, eu já falei para vocês que os contratos eles não têm forma específica, os contratos eles não têm regra específica e, na maioria das vezes, eles não encontram lei específica para que possam pará-los. E, portanto, há uma classificação que ela é eminentemente doutrinária. Essa classificação ela pode destoar de um doutrinador para o outro, porque cada um tem uma característica diferente de definir a teoria geral dos contratos. Tranquilo? Estamos bem? Importante é que você saiba que não importa quais as classificações que vocês estão vendo, elas mais ou menos se encontrarão dentro desse universo de classificação contratual. Beleza? E o que a gente pode falar sobre a classificação dos contratos? Podemos classificar os contratos, e aí eu queria que vocês tomassem nota a partir de então. Os contratos eles podem ser classificados como contratos gratuitos ou contratos onerosos. Primeira classificação quanto ao poder econômico da teoria geral dos contratos. E aí fica fácil, né? Contratos onerosos são aqueles contratos que importam o ônus da obrigação a uma outra pessoa. Talvez o maior exemplo de contrato oneroso, de fato, seja o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele é um contrato que importa ônus. Alguém precisa pagar alguma coisa a outro alguém e esse outro alguém precisa receber, entregar a coisa e receber o dinheiro e, portanto, passa a ser um contrato oneroso. E veja, essa onerosidade ela está em ambas as partes. A onerosidade pressupõe que ambas as partes sofram o que a doutrina chama comumente de sinalagma. São sinalagmáticos porque têm direitos e obrigações em posições contrárias. Tranquilo? Então, à medida em que eu tenho que pagar para receber a coisa, a outra parte precisa me entregar a coisa prestando, cumprindo sua função social e etc. O contrário dos contratos onerosos são os contratos gratuitos. O contrato de doação, por exemplo, é um contrato gratuito, em que importa exclusivamente a perda patrimonial de uma das partes. No contrato gratuito, eu tenho simplesmente a transferência de patrimônio de uma parte a outra parte, e a outra parte, sem nenhum ônus, passa a receber e ficar apenas com o bônus da relação jurídica. Beleza? Tranquilo? Uma segunda classificação que a gente pode ter sobre a teoria geral dos contratos, senhores, e essa classificação é uma classificação que aqui eu particularmente tenho um grande asterisco nessa classificação, porque ao meu entender, ao meu modesto entender, os contratos são negócios jurídicos bilaterais ou multilaterais. Ponto. A nível de classificação contratual. Perfeito? Entretanto, eu não posso ludibriá-los no sentido de não apresentar a possibilidade dos chamados contratos unilaterais. E, portanto, há a classificação ou há doutrinadores que colocam contratos como contratos unilaterais e contratos bilaterais. Mas veja que essa unilateralidade ou essa bilateralidade, ela não versa especificamente sobre o contrato em si, mas sobre a obrigação deste contrato. E, portanto, para doutrinadores, os contratos bilaterais são aqueles contratos que importam obrigações
e ônus obrigacionais para ambas as partes, sendo elas duas ou mais. Perfeito? Já os contratos unilaterais seriam aqueles contratos que a obrigação e o ônus obrigacional ele se dá exclusivamente para uma das partes, como é o caso, mais uma vez, da doação. A doação seria, então, o modelo de contrato unilateral, segundo o pensamento, modelo de obrigação unilateral, segundo o pensamento de parte da doutrina, em que apenas uma das partes experimenta a perda patrimonial. A outra fica só com o benefício de receber o recurso, o bem doado em questão. Ele não perde absolutamente nada. Tranquilo? Estamos bem? Continuando então quanto à classificação, nós temos os chamados contratos comutativos, novamente, contratos comutativos e contratos aleatórios. Veja, contratos comutativos, senhores, são contratos, no mais das vezes, a grande maioria dos contratos que são entabulados passam a ser contratos comutativos porque são contratos previamente definidos. Quando você vai até uma loja de carros, até uma loja de motos, quando você vai adquirir um tablet, um telefone, você entra no estabelecimento, você conhece o produto, você tem as suas especificações legais, dependendo do valor, você faz o parcelamento da compra e você sabe exatamente aquilo que você vai pagar, como vai pagar, quando vai receber. Portanto, esses contratos são chamados contratos comutativos, contratos em que você já conhece todas as faces do contrato desde o início, desde o primeiro momento. Eu conheço o contrato, eu conheço a obrigação, eu conheço as responsabilidades e eu sei como eu vou cumprir da primeira à última prestação. Aqui fica claro quando eu estou falando dos chamados contratos de financiamento de alienação fiduciária na compra e venda de veículo automotivo, em que você faz o pagamento em até 60 prestações. Você vai ao banco, você faz o financiamento, você compra o veículo e você recebe aquele carnezinho, aquele carnê com 60 parcelas iguais. Você sabe quais são as parcelas. Você sabe quanto custa cada uma delas e, portanto, esse contrato é um contrato comutativo, é um contrato de toda a completude conhecida previamente. O contrário dele, ou seu antônimo, são os chamados contratos aleatórios. E aí vejam, senhores, contratos aleatórios, eles sofrem inspirações napoleônicas, com a célebre frase alia jacta est, a sorte está lançada. Se eu estou falando de aleatório, eu estou falando de sorte, eu estou falando de contrato que pressupõe a existência de um fato, de uma ocorrência necessária para que haja o benefício ou o pagamento de uma obrigação. Vamos tentar traduzir isso? Eu tenho os contratos chamados de contrato de jogo e aposta, eu tenho os contratos chamados de contratos de seguro. Esses contratos pressupõem a existência efetiva de um evento que poderá jamais vir a ocorrer. Então, sofre-se ônus nesses contratos aleatórios apenas com a expectativa de que eles se idealizem. Por exemplo, quando você faz um contrato de seguro do seu veículo e você está dirigindo, trafegando normalmente pelas ruas e sofre um acidente de trânsito e, portanto, é abarroado em um acidente de trânsito, você experimentará, primeiro, a sorte de ter o seguro e entenderá que a apólice desse seguro e, portanto, o título que lhe será pago para cumprir aquela obrigação, ele poderia jamais ocorrer. Ele depende de um evento futuro e não se sabe se esse evento futuro irá acontecer. Exatamente igual na aposta. Você vai lá e faz a sua aposta na loteria esportiva. Veja, as apostas, os contratos de jogos e apostas no Brasil, eles são autorizados apenas pela Loteria Federal. Mas você vai lá e faz a sua fezinha e espera receber. Mas é um contrato que você não sabe se vai receber. Você depende, você está atrelado à sorte de poder ser contemplado ou não com esse contrato. Tranquilo? Então, o contrário de comutativo são os contratos aleatórios. Perfeito? Que mais a gente pode falar sobre os contratos? Olha, os contratos eles podem ser chamados contratos paritários ou contratos de adesão ou contratos por adesão. E o que seriam esses contratos? Senhores, precisamos refletir que a teoria geral dos contratos ela não nasce hoje.
A teoria geral dos contratos nasce desde quando as civilizações se organizam e passam a trocar, a comprar, a vender os seus produtos. E, portanto, alguns conceitos dessa teoria geral dos contratos, eles existem desde há muito. Quando eu falo dos contratos paritários, o que eu pretendo buscar é a paridade de armas para a celebração desse contrato. Os contratos paritários, eles existem desde o tempo em que se pactuava pessoa a pessoa. Imagine lá nos idos 1800 e bolinha, quando ao tratar nos seus contratos de compra e venda, você negociava diretamente com o proprietário da empresa que vende o produto. Você ia lá e você queria comprar roupa, mas você ia com o próprio alfaiate comprar o produto. Você falava com a pessoa responsável pela compra e, portanto, com ela dialogava quanto à construção desse contrato. Vocês diziam, olha, eu preciso de uma roupa desse tamanho, de uma calça comprida, ou de uma bermuda, ou de um terno, para as moças um vestido, uma saia, por que não uma calça, uma bermuda, com aquelas especificações. E na hora de ser trazida a informação sobre a possibilidade ou não da data de entrega, o preço e tal, é dialogado entre as partes. O contrato é construído a muitas mãos. E se esse contrato é construído a muitas mãos, eu estou diante de uma espécie de modalidade de contrato paritário. O contrato em que há paridade de armas para negociar e para pensar e refletir toda a estrutura organizacional daquele contrato. Perfeito? Mas pensem comigo. A ideia desse contrato vem desde há muito. E a sociedade modifica-se constantemente. Me recordo cá com os meus botões, óbvio que eu não sou dessa época, nasci no último ano dos anos 70, mas me lembro da música da Copa do Mundo, da Copa de 70, porque meu querido pai era torcedor e sempre falava muito do pessoal da Copa de 70, e a música falava assim, mais ou menos 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Ou seja, naquele momento, nos anos 1970, o Brasil ele tinha 90 milhões de habitantes. Hoje nós estamos falando de um país que comporta algo em torno de, e não sabemos precisamente, porque o último censo já não traz a realidade atual, mais ou menos algo em torno entre 210 e 220 milhões de habitantes. Com isso e o desenvolvimento tecnológico, nós temos uma verdadeira modificação e expansão na atividade negocial. Os negócios, portanto, não são mais os negócios de outrora. Eu não consigo mais falar, por muitas vezes, com o proprietário da empresa ou do empreendimento que eu pretendo celebrar o meu contrato. Ao acaso, algum dos senhores já conseguiu falar, por exemplo, com as Casas Bahia, o Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Lojas Americanas, ou até com as suas faculdades? Os senhores já conseguiram conversar com as faculdades? Não, por óbvio. E por que não conseguiram? Porque são conglomerados econômicos e você não consegue mais negociar diretamente, nem muitas vezes com a diretoria. E a diretoria, muitas vezes, ela representa apenas o interesse profissional daquela instituição, mas não é o proprietário. Perfeito? Então, diante dessa possibilidade, os contratos não são mais paritários. E encontrou-se uma solução jurídica para que esses contratos evoluíssem de mesma sorte como evoluiu a sociedade. E o encontro disso são chamados contratos de adesão ou contratos por adesão, o contrário dos contratos paritários. Senhores, contratos de adesão ou contratos por adesão são aqueles contratos em que você simplesmente adere. Você simplesmente busca esse contrato como se ele tivesse disposto em uma prateleira. E vocês conhecem esses contratos. Vocês celebram esses contratos muitas vezes por dia. Veja, aqueles que possuem iPhone, todas as vezes que precisam atualizar o software do seu iPhone, precisam clicar num íconezinho que diz aceitar ou não aceitar. Se você não aceita, você não atualiza o seu telefone. De mesma sorte, quando você vai ao banco para requisitar um empréstimo bancário, um financiamento, um crédito para casa própria, um seguro de vida, um seguro saúde ou qualquer outro item que o valha, vocês recebem um calhamaço de contrato em que você vai fazendo observações e tentando fazer apontamentos sobre aquilo que está descrito naquele contrato e depois retorna ao gerente e diz, eu preciso mudar isso aqui. E ele, óbvio, que vai dizer que não pode mudar. Por quê? Porque aquela é uma espécie de contrato que foi encontrada
para massificar as relações contratuais e, portanto, para que a maior quantidade de consumidores pudessem aderir às relações contratuais. Exatamente por esse fato e pelo aparecimento dos contratos de adesão, senhores, que nós precisamos dos princípios contratuais que nós já falamos. Como os contratos, como regra, são contratos em adesão, ou a grande maioria dos contratos hoje em dia são contratos em adesão, e você simplesmente é signatário, você manifesta a sua vontade quando assina aquele contrato dizendo sim, eu aceito. É possível que esses contratos venham com alguma espécie de violência contra o consumidor, de violência contra o aderente na relação contratual? Sim, é possível. Exatamente por isso que nós precisamos de expedientes jurídicos, ou seja, de ferramentas jurídicas para modificar aquela estrutura interna da relação contratual. E como é que você faz isso? Com ações próprias que busquem encontrar o desafio necessário para o rompimento da relação contratual, já que os senhores aprenderam que contratos, eles fazem leis entre as partes. Então o contrato é lei entre as partes e ele precisa ser respeitado, salvo se houver violação à função social, à boa-fé objetiva e todos os outros meios e recursos inerentes que foram trazidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana desdobrado para dentro do Código Civil Brasileiro. Beleza? Tranquilo? Então nós temos aí contratos paritários e contratos de adesão. Tranquilo? Que mais espécies de contratos nós teríamos? Eita caramba, professor, é muita espécie de contrato. Verdade. Tem várias classificações. E olha que essa aqui é uma classificação geral que eu estou fazendo, juntando vários doutrinadores e trazendo para vocês mais ou menos uma ideia do que seria. Nós temos os chamados contratos principais e contratos acessórios. Meu Deus, quer dizer que tem contrato principal e tem contrato acessório? Só tem, pessoal. Contrato principal, como o nome diz, é aquele contrato que não depende de nada nem de ninguém para construir e aurir os seus efeitos. O contrato principal, ele é. Um contrato de compra e venda, por exemplo, é um contrato principal. Por que ele é um contrato principal? Porque o que você quer no contrato de compra e venda? Alguém quer comprar, alguém quer vender. Alguém tem dinheiro, alguém tem uma coisa. As pessoas simplesmente encontram as suas vontades, estabelecem a tradição ou a transferência do bem, assim como a transferência do dinheiro, e faz-se ato jurídico perfeito. Feito o ato jurídico perfeito, ninguém mais pode desafiar aquela relação contratual. Então, se eu estou falando de um contrato principal, eu tenho o contrato de compra e venda como contrato principal. O contrato Deixa eu pensar aqui, que outro contrato poderia ser um contrato principal? O contrato de prestação de serviço. É o contrato principal. Eu não dependo de absolutamente nada além do desejo de prestar o serviço e da outra pessoa com vontade de que eu preste o serviço para que eu possa idealizar esse contrato, esse desenho entre as partes. Tranquilo? Estamos bem? Só que além dos contratos principais, aqueles que geram os seus efeitos em si mesmo, eu tenho também os chamados contratos acessórios. E os senhores já aprenderam que o acessório é aquele que segue o principal. Acessório, ele é acessório de alguma outra coisa principal. Simples. Assim, vocês que têm carro, que gostam de carro, por exemplo, tudo aquilo que você bota no teu carro que não é original do teu carro é chamado de quê? Acessório. Por quê? O acessório segue o principal. Tranquilo? Então, o contrato acessório, ele é um contrato que depende, ele só existe se existir um contrato principal. Que contrato acessório seria esse, professor? Vamos pensar junto? Contrato acessório, talvez o contrato acessório mais famoso que exista seja o contrato de fiança. Por quê? Veja, o contrato de locação é um contrato principal, é aquele em que uma parte deseja locar e uma outra parte deseja fazer efetivar a locação, e portanto as partes são chamadas de locador e locatário. O objetivo disso é que um deles quer a renda, ou seja, os frutos civis daquela propriedade, e o outro deles quer a moradia, ou quer utilizar o negócio, seja para morar, seja para atividade empresarial, comercial, ou que o valha. Mas as vontades são exclusivamente um de locar a coisa e o outro de ter a coisa locada. Tranquilo? Entretanto, é comum no Brasil que os contratos de locação chamem um chamado contrato acessório. E o contrato acessório é o contrato de fiança. O contrato de fiança é um contrato que ele existe atrelado a um contrato de locação. Perfeito? Só existe
Porque existe um contrato de locação. Porque ninguém faz fiança por fazer fiança. Vocês já viram alguém dizer, eu tenho um contrato de fiança. De quê? De fiança. Não existe contrato de fiança por fiança. A fiança é sempre um contrato, como os meus grandes amigos argentinos, espanhóis, mexicanos falam, é um contrato de el garante, é um contrato garantidor. Ele simplesmente serve para garantir um contrato principal. Portanto, o acessório é o contrato de fiança e ele está garantindo um contrato principal. Se eu não tenho o principal, eu não tenho o acessório. Tranquilo? Contratos acessórios são aqueles que aderem ao principal e só existem porque existe o contrato principal. Ao passo que o contrato principal é ele, pura e simplesmente. Beleza? Tranquilo. Ainda nesse caminho, que outra classificação a gente pode encontrar, senhores? Nós temos os contratos chamados de contratos intuito persona. Meu Deus, o que é isso, contrato intuito persona? São os chamados contratos personalíssimos. Contratos personalíssimos são aqueles que só podem ser pactuados pela própria pessoa. Ou seja, são contratos de cuja característica efetiva pressupõe a existência ou a contratação de uma pessoa específica. E eles só podem ser desempenhados por aquela pessoa a ser contratada. Perfeito? Vamos exemplificar esses contratos personalíssimos? Contratos personalíssimos são muito comuns no mundo artístico, mas também podem ser comuns na atividade dos profissionais liberais. Por que não? Os profissionais liberais, eles podem, e normalmente, devido à fama pessoal, eles podem entabular e entabulam os contratos personalíssimos. O que seria isso? Vou dar um exemplo primeiro da atividade artística. Você contrata um show e nesse show, sei lá, tua comissão de formatura da tua sala, ou a tua festa de 15 anos, 18 anos, 20 anos, 22 anos, festa de casamento ou o que o valha, você resolve trazer, contratando nesse evento, deixa eu pensar aqui, alguém que é bem legal. Eu sou velho, eu corro o risco de falar alguma coisa de gente velha, mas imagine que você traga para o teu evento para tocar o U2. É coisa de gente velha, mas eu acho que tem um monte de gente que gosta do U2 aí. Você contrata o U2 e você faz o pagamento daquela montanha de dinheiro antecipada para que o U2 toque na tua festa. Na data da festa, imaginem, quem aparece para tocar é uma banda local. Óbvio que se o contrato é personalíssimo, esse contrato não pode ser desempenhado por outra pessoa que não aquela pessoa que você desejou contratar. Sendo assim, por mais que seja enviado uma outra pessoa para fazer a obrigação, para celebrar a obrigação, essa pessoa não servirá. Por que essa pessoa não servirá? Porque você contratou o U2. Por mais que mandem uma coisa melhor que o U2, e aí eu acho que para mandar alguma coisa melhor que o U2, teria que ressuscitar o Freddie Mercury, para mandar o Queen, que é acima de fato do U2. Mas como não é possível, e mesmo que fosse, mesmo que ele estivesse vivo e viesse pessoalmente cantar no lugar de U2, o contrato era personalíssimo. E contratos personalíssimos só podem ser desempenhados pela pessoa a quem foi contratada. Tranquilo? No mundo artístico nós temos isso. E no mundo dos profissionais liberais? Simples, pessoal. Imagine que você contratou numa clínica médica famosa o médico fulano de tal. Não é a clínica que você quer contratar, você quer contratar o médico. É um cirurgião plástico, você quer aquele cirurgião. E, portanto, você celebra um contrato personalíssimo com aquele cirurgião, não podendo ser essa atividade, se houver um contrato personalíssimo, desempenhado por qualquer pessoa. Porque ele é o responsável e o contrato que nós estamos abordando é um contrato personalíssimo. Mesmo serve para advogados também. Tranquilo? O contrário dos contratos personalíssimos são chamados contratos impessoais. Contratos impessoais, no mais das vezes, são os contratos que são celebrados em sua grande maioria. Exemplo, quando você contrata alguém da construção civil. Todas as vezes que você contrata alguém da construção civil, você pactua com o proprietário, você debate com o proprietário acerca da sua reforma, da construção da sua casa, da construção do seu apartamento, do benefício da sua laje, e a gente ainda vai falar sobre o direito de real de laje. Você contratou aquela pessoa, você pagou para aquela pessoa, entretanto, na data da execução da obra, aparece uma outra pessoa. E aí você diz, opa, eu não te conheço.
Aí você diz, não, doutor, não precisa se preocupar. Eu trabalho para o fulano de tal que contratou com o senhor. Eu faço parte da equipe dele. Não interessa nos contratos impessoais a pessoalidade do sujeito. Você não está naquele contrato exigindo o personagem, o pessoal. Você está exigindo que seja desempenhada a obrigação por quem quer que seja. E, portanto, se é para a construção, pode ser qualquer um dos membros da equipe daquela empresa que você efetivamente contratou. Tranquilo? Estamos bem? Bacana! Tem mais classificação, professor? Tem mais classificação. Eu prometo que vou me desfazer das demais classificações, restando apenas uma delas para trazer para vocês, pelo menos por hora, mas vocês podem buscar nos livros que eu enviei para vocês, vocês podem dar uma olhada em outros livros que vocês encontrem por aí para falar sobre o tema, quanto o tema classificação, e podem encontrar outras classificações inclusive. Tranquilo? Fiquem à vontade, porque a classificação, como eu disse no início do vídeo, ela é uma classificação doutrinária e, portanto, ela segue diferentes correntes e ela tem diferentes classificações da classificação doutrinária. Beleza? Então, apenas para a gente ter o fechamento, nós temos a classificação dos contratos, que eles podem ser contratos consensuais ou contratos reais. Professor, o que seriam contratos consensuais e contratos reais? Vamos lá. Contratos consensuais são aqueles que basta o consenso, basta a avença entre as pessoas. As pessoas efetivamente precisam exclusivamente encontrar as suas vontades e celebrar o negócio. Ou seja, a abertura de uma conta ou qualquer outra circunstância que o contrato seja de trato sucessivo continuado, que seja imediato, perdão, sucessivo continuado não, que seja de trato instantâneo, eu estou diante de um contrato consensual. Ou seja, simples, você foi até a lanchonete da sua faculdade. Na lanchonete, você pede o lanche e a moça espera que você faça o pagamento. Estou novamente diante do contrato do artigo 481, estou falando do contrato de compra e venda. Esse contrato é um contrato consensual por excelência. Eu preciso especificamente apenas da tradição, ou seja, do momento em que eu entrego o dinheiro e ela entrega a coisa e o contrato está perfeito e acabado. Tranquilo? Em contrapartida, eu tenho os chamados contratos, o contrário dos consensuais, são os chamados contratos reais. E o que são esses contratos reais? Réis vem de coisa. Todas as vezes que aparecer real, contrato real, garantia real, estão falando de uma coisa. Fica aqui a dica para vocês, porque réis é igual a coisa. Então, contratos reais são aqueles que necessitam realmente de uma coisa. Contratos reais, por exemplo, são aqueles contratos que eles só se perfazem, eles só existem com a coisa propriamente dita. Exemplo, um contrato de empréstimo. Na modalidade de comodato, na modalidade de mútuo, um contrato de depósito. Esses contratos eu preciso efetivamente da coisa. Se eu não tiver a coisa, e nesse caso específico pode ser a coisa um recurso financeiro, pode ser a coisa um bem a ser depositado, não interessa, eu preciso da coisa. Se eu tiver a coisa, ou seja, se eu tiver a réis, o contrato é o chamado contrato real e não um contrato consensual. Tranquilo? Estamos bem, rapaziada? Como eu dito para vocês, a nossa próxima aula, a aula que vamos postar na semana que vem, é a continuação do conteúdo. Nós vamos falar de vício redibitório e na sequência do vício redibitório nós vamos falar de evicção. Dois temas absolutamente interessantes e absolutamente fundamentais para o direito civil. Não apenas nas relações de direito civil, como também nas relações de direito do consumo. Por quê? Porque são contratos ou são posições jurídicas que encontram defesa nas relações contratuais para o contratante ou para o vulnerável, também chamado de consumidor nas relações de direito do consumo. Mas, professor, por que o senhor fala tanto do direito do consumidor se a gente está na aula de direito civil? Não se enganem, direito do consumo é relação de direito civil aplicada ao consumidor diante do fornecedor. Tranquilo? Senhores, muito obrigado, é um prazer enorme ter com os senhores. Agradeço demais que os senhores tenham me seguido no meu minha recém-criada página do YouTube, com o objetivo específico de levar direito civil ou de tentar levar direito civil de forma descomplicada para vocês. Agradeço demais que eu já tenho mais de 100 seguidores, mais de 100 inscritos. Isso é muito legal, eu não esperava isso. Agradeço do fundo do coração. Espero
está disponível para vocês, para a gente poder debater direito civil, trazer as informações de forma simples, para que todo mundo consiga aprender que direito civil não é complicado. Na verdade, o grande problema é que a maioria das pessoas não aprende adequadamente o direito civil e na hora de repassar o direito civil, acaba repassando de forma distorcida ou incorreta. Tranquilo? Um beijo no coração de todos vocês. Continuamos em quarentena, mas com muita fé em Deus, com o coração aberto e com a certeza de que tudo vai passar. E aí aqui eu quero parabenizar grandiosamente o nosso ministro da Saúde, que inclusive no seu último discurso, no dia de ontem, falou de Paulinho da Viola. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos seguir no barco, nem tão forte, nem tão rápido, nem tão lento, mas precisamos passar pela tormenta. Essa tormenta vai acabar. Essas coisas vão acabar e o que importa são essas relações que a gente vai estabelecer. O que importa é esse contato e a valorização à vida que a gente está tendo a oportunidade de ter nesse momento. Que todos nós estejamos bem, que todos nós estejamos com saúde, que todos nós possamos nos encontrar depois de tudo isso para comemorar um pouco mais a vida. Obrigado, rapaziada. Fica com Deus. Um beijo no coração e tamo juntos, tá bom? Valeu!